Boa tarde, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós temos avaliação de geografia, vocês estão lembrados? Nós vamos falar sobre previsão do tempo. Vocês se lembram o que é previsão do tempo? Previsão do tempo é identificar, observar o ambiente, né? O ambiente, o tempo atmosférico e compreender como está a chuva, as nuvens, o sol, como está o tempo. Então, algumas tentativas são feitas para saber com antecedência como está o tempo. Então, essas tentativas apoiam as pessoas com a intenção de saber a previsão do tempo. Eles fazem pesquisas científicas. Outras se baseiam nas experiências do cotidiano delas, nos conhecimentos populares. Umas pessoas dizem que mosquito voando em banda é sinal de chuva, muitas andorinhas voando, cabras tossindo e respirando, andorinha bem pertinho do chão é sinal de trovão, um grande círculo em volta da lua é sinal de chuva, um pequeno é sinal de que a chuva vai demorar, as asas abertas das galinhas no galinheiro. Então, previsão do tempo significa verificar a mudança nas ocorrências das condições e temperaturas de chuva para vento ou de sol para chuva. Essas são, e para as pessoas saberem quais serão essas mudanças, elas querem saber com antecedência como vai ser nas próximas horas ou nos próximos dias. Para que a gente precisa saber? Porque se a gente for sair, a gente quer ir para a praia ou para a piscina. A gente precisa olhar na previsão do tempo para ver se realmente vai dar para a gente ir, se não vai chover, se não vai ventar muito. É por isso que a gente precisa. E para eles verem, eles precisam fazer pesquisas atmosféricas. Os pesquisadores vão lá, usam os computadores e os programas de computador moderno servem para fazer previsão do tempo mais precisas e aumentar as chances deles de acerto. Você já fez alguma viagem achando que ia dar sol e choveu e deu tudo errado? É bom pesquisar como serão as condições do tempo. Teve um dia que vocês viram fotos que uma criança estava na fila do zoológico. Todas estavam com calça jeans, levando blusas, e ela estava de short de blusa. Por quê? Porque ela não pesquisou a previsão do tempo e esqueceu de ouvir que o professor falou que poderia chover. Aí chegou lá, algumas crianças tiveram que emprestar seus agasalhos. Como que é feita a previsão do tempo? Nós temos esse quadro aqui, esse esquema a seguir, que ela é uma plataforma para você observar a previsão do tempo. A primeira plataforma é uma de coleta dos dados do ambiente. Nela, os equipamentos medem a quantidade de chuva, a velocidade da direção dos ventos e transmite esses dados para os satélites. O número 2 é um satélite de coleta de dados ambientais, que eles coletam os dados e transmitem esses dados para os satélites. Que também coletam os dados e produzem as imagens na Terra. Os dados coletados são processados por supercomputadores no centro meteorológicos, gerando modelos de previsão de tempo. E os pesquisadores analisam as imagens de satélite na Terra e os modelos para posterior divulgação das imagens de satélites. A previsão do tempo, o que elas fazem com as ações humanas? Por exemplo, os agricultores, eles precisam saber a época da chuva, como que a chuva, em que época que elas vão ocorrer, para eles saber o que eles podem plantar. Por exemplo, o arroz gosta de mais água, a alface, algumas verduras não gostam de muita água.
E eles precisam saber para as fazendas, as empresas, prefeituras e sistema de transporte também é importante eles saberem. E os aviadores, aquelas aeronaves grandes, elas precisam conhecer a velocidade dos ventos e as previsões de tempestade, porque isso evita o risco para o tráfego das aeronaves e embarcação. Porque se tiver ventos muito fortes, tempestades, eles podem fazer os aviões caírem. E vocês vão ver também mapas de previsão do tempo, vão olhar as legendas, observar que na legenda tem o sol, né, que fala que é o céu claro, um sol com uma nuvem, que é o tempo parcialmente nublado, pancadas de chuva, tem uma temperatura que está escrita em azul, que é a temperatura mínima no dia, a temperatura em laranja, que é a temperatura máxima durante o dia. Então, a gente precisa compreender os dados com facilidade para a gente saber como que nós vamos ser influenciados pela previsão do tempo. Nas imagens de satélite meteorológico, o que é o satélite meteorológico? Eles são equipamentos desenvolvidos, colocados na órbita da Terra para coletar as informações à distância e produzir imagens sobre as condições do tempo atmosférico. Isso só é possível porque esses satélites eles estão instalados com sensores. Os sensores são instrumentos que captam a energia refletida pela superfície da Terra e enviam para os dados das estações terrestres o que está acontecendo. Então, nos centros meteorológicos, essas imagens são tratadas, analisadas pelos computadores. Então, vocês vão observar essas imagens meteorológicas, vão ver, entendendo o que são os satélites meteorológicos, né? E eu quero que vocês façam uma provinha muito bem feitinha, porque vocês têm as páginas do livro para vocês observarem, com certeza, né? Porque eu já mandei a leitura do livro, explicando página por página, já fiz a explicação anteriormente e hoje falei mais um pouquinho. Então, eu desejo a todos vocês uma ótima prova. Beijinhos, até a próxima aula. Tchau!